Oi, meu nome é Carol Stan, sou design de interiores e eu vim aqui hoje mostrar pra vocês o quartinho do meu bebê Luca. Quais foram as dificuldades, quais foram as ideias. O tema que eu escolhi foi fundo do mar. Se você está procurando referências pro quartinho do seu bebê ou simplesmente você quer conhecer o quartinho do Luca, vem comigo. Para vocês o elemento que eu acho mais bacana do quarto, que é a ilustração. Então eu busquei referências que trouxessem modernidade e dessem um toque contemporâneo para o quartinho. Então, dentre as referências que eu pesquisei, eu achei uma ilustração que me inspirou e eu consegui transformar ela com alguns outros detalhes, parecendo uma alga do mar. Então, essas são as folhagens, como se a alga estivesse em movimento no fundo do mar, as bolhas remetendo água. Então, para esse espaço, eu acredito que ela trouxe movimento e ela deixou com um ar mais masculino. Então, que foi a ideia do projeto? Não trazer aqueles detalhes que acaba sendo mais tradicional, que todo mundo acaba colocando, que é ursinho, papel de parede listrado, né? Então, não que eu seja contra, mas não é o meu estilo, né? Não é o estilo que eu imaginava para o meu filho. Então, eu acredito que o quartinho do bebê, ele pode transparecer o estilo dos pais, o estilo que você busca para o seu filho. Não só trazer aquele detalhezinho que é o que todo mundo acaba remetendo de fofinho, de ursinho. Então, eu acho que a linguagem que eu quis transpassar foi essa. Então, um quartinho mais moderno, um quartinho atemporal. Então, se o Luca precisasse crescer nesse quartinho, ele cresceria conforme a idade dele. Então, ele não ficaria só remetendo a um bebê, né? Então, foi essa a ideia que eu quis trazer, colocando esse elemento aqui. E uma dica que eu dou pra vocês é que façam algo no quartinho do seu filho com as próprias mãos. Essa ilustração fui eu que fiz, então eu acredito que você cria um detalhe, um elo afetivo no quartinho. Então, como eu fiz essa ilustração grávida, eu acredito que esse detalhe tem mais emoção do que simplesmente se fosse uma outra pessoa que tivesse feito. Agora, trazendo o movimento que a ilustração traz o olhar para cá, as balancinhas, elas trouxeram um ar boho chique, elas trouxeram um ar tropical, um ar leve para cima da cômoda, né? Ela sai do convencional. De início, no projeto, eu tinha imaginado colocar uma prateleira com aquelas alcinhas em couro que tá usando agora. Só que essa parede, ela divide com um banheiro.
Então tem várias tubulações de hidráulica passando aqui. Essa casa é antiga, então eu não tenho as plantas de hidráulica, e casa antiga não segue uma linha exata, né, as tubulações como hoje em dia. Então eu fiquei com medo de furar. Imagina na altura do campeonato grávida furar uma tubulação. Então imagina a dor de cabeça que eu teria. Então eu trouxe esses elementos preenchendo esse espaço ao invés de uma prateleira. E eu acredito que com essa dificuldade que eu encontrei a respeito da tubulação da parede, muitas pessoas devem encontrar esse problema. Então existem soluções que você saindo da caixinha, né, saindo do convencional, você pode, né, criar soluções dentro de um problema que pode ficar muito mais bacana do que a ideia inicial. Então foi isso que aconteceu aqui. E a grande questão é, como esse probleminha de furar, eu falei, caramba, como que eu vou prender essas balanças? Então a solução que eu criei foi aqueles cabideiros de adesivo, sabe, que é super baratinho. Eu me atentei ao peso dele, né? Existem vários tamanhos que suportam a quantidade de quilos específicas. E esse modelinho que eu coloquei suporta até 1 quilo. Então, como eu ia pendurar elementos levinhos nessas balancinhas, eu não vi problema de colocar, ficou super seguro, até essa questão de como tá acima do trocador, que aqui é o móvel que você acaba colocando mais o bebezinho para trocar, tem que ter elementos em segurança, então eu me atentei muito a isso. Quando eu coloquei, eu fiz o teste, eu puxei a balança para ver se não soltava com facilidade, então isso tudo eu me atentei, tá? Então eu acredito que esse elemento foi assim um detalhe sutil e elegante que ficou bacana pra cima da cômoda. E essas balancinhas fui eu que fiz com a ajuda da minha mãe, da minha sobrinha. Eu peguei uma imagem de referência na internet e tracei os detalhes dessa balancinha. Inclusive nós usamos ela para festinha de 15 anos da minha sobrinha. Né, visto aquela dificuldade que eu tive na questão da prateleira, que aqui eu não conseguia furar, nós trouxemos pro quartinho e ficou super bacana. Agora eu vou falar aqui pra vocês sobre a cômoda. Eu escolhi essa na loja Bicho Papão, então eles têm vários móveis bacanas e eu acredito que essa cômoda ela se encaixou perfeitamente no projeto. Por quê? Ela não é só uma cômoda inteira branca, ela tem esse detalhe madeirado aqui em cima, então pra mim faz toda a diferença. Porque eu não sabia desse detalhe, acabei descobrindo depois que eu fui mãe. Quando você tá manuseando aqui em cima os objetos, os remedinhos, o Lucas já, né, desde acho que o 3º mês, 4º mês, ele toma aquele remedinho de ferro, aquele complemento de ferro, e ele é escuro. Então assim, eu apoio sempre numa colherzinha, né, pra dar pra ele na boquinha. Então, sem querer, às vezes espirra. Uma vez o Luca bateu na minha mão, foi esse remedinho de ferro pra tudo quanto é lado. Então eu fico imaginando, se aqui fosse branquinho, a parte superior branquinha, eu ia ter um pouquinho de dor de cabeça. Então uma dica que eu dou, evitar que a parte superior da cômoda seja branca. Se for branca, ou que ela tenha que seja numa pintura que não manche com facilidade, ou que tenha algum elemento protegendo a parte superior da cômoda. Então essa é uma dica que eu dou. E sem querer eu acabei escolhendo essa com o madeirado em cima e eu achei ótimo por essa questão. Agora falando do detalhe da cômoda, ela tem esses puxadores em cava que em projeto, em interiores se faz muito, porque ele é um puxador limpo, ele não tem elementos, né, excessos para fora, ele tem uma linha reta, ele traz o lado contemporâneo, moderno. Então esse foi um dos detalhes que eu achei bem bacana dessa cômoda. Agora falando sobre como eu organizo aqui a parte superior da cômoda, eu sempre deixo essa mantinha de crochê em cima, né? Como o trocador é plastificado, para o neném não ter contato direto com o plástico, né? Que é incômodo. Que fica super bonitinho e organizado. Eu tenho a garrafinha térmica da Rice, que ela é super bacana, que ela tem essa pintura metálica que pra mim traz modernidade. Ela tem um arzinho vintage que faz
a diferença de ficar mais elegante. E aqui o potinho de álcool, potinho de cotonete algodão, que eu deixo sempre com facilidade em cima da cômoda. E essa luminária, que eu já tinha ela, e pra mim ela deu um toque final porque ela é transparente, ela traz modernidade, e pra mim a transparência dela lembra o fator água, né, remetendo o tema fundo do mar. Então pra mim ela é o elemento final, assim, que complementa, e não só o fato de ser estético, mas também a iluminação. Então ela cria um foco luminoso acima do trocador, que faz toda a diferença para visualizar melhor o neném. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a escolha do berço. Na verdade, fugindo do tradicional, eu queria um berço diferente. Então, esse berço nós compramos na Macy Design, que é uma loja super bacana para quem busca móveis contemporâneos para bebê. Então, eles têm uma pegada super legal, inclusive eles personalizam, eles têm uma referência muito bacana relacionado a móveis infantis. Então, a escolha desse berço foi... quando eu vi que eles tinham opções azul, eu achei super bacana, porque esse tom de azul não é um azul bebê convencional, ele é um azul acinzentado, né? Às vezes pelo vídeo não dá pra você visualizar exato o tom da cor, mas é esse elemento que eu queria que fosse a cerejinha do bolo do projeto, e eu acredito que essa escolha fez total diferença. Então ele lembra o tomzinho fundo do mar, é um elemento que se destaca perante todo o projeto, então sai daquele convencional do bercinho branco, né, ou bercinho em madeira, que é o que acaba, lógico que depende do projeto, né, muitas vezes, quando eu tinha escritório, nós colocávamos esse elemento desde que, né, fosse um complemento na decoração, não só simplesmente que ele sumisse, né, então o berço eu acho que é um elemento que ele pode chamar atenção no quartinho de um bebê. E agora, a respeito dos detalhes, então essas ripas aqui do bercinho fazem a diferença também no crescimento do Luca, né? Isso até é uma dica para quem estiver buscando bercinho. Evitar aqueles berços que são inteiros chapados, ou então que são em acrílico, que não tem essa pegada para o neném, porque quando ele vai se desenvolvendo, é por essas ripas de madeira que ele vai segurando para aprender a subir, né, para aprender a ficar de pé. Então isso para a evolução do neném é muito importante. Então agora o Luca, ele tá com 10 meses, ele, além de ficar já, né, de pé no berço, quando ele tá caminhando fora, aqui brincando fora do berço no quartinho, ele se pendura aqui. Então isso é ótimo, porque dá firmeza, o berço é pesado, isso é um elemento também bacana, porque tem berços no mercado que são leves. Então imagina, o nenê por fora segura, imagina o berço tombar. Então esse é um elemento muito importante para se verificar antes de comprar o bercinho. E mais sobre detalhes do berço, aqui eu sempre deixo uma mantinha fácil, né, para cobrir o neném. E também ela cria um detalhezinho aconchegante aqui pro bercinho, ela complementa. E o protetor que eu escolhi foi o protetor trança, né, que ele é solto, ele não é fixo. Isso foi um dos detalhes que eu me atentei quando eu escolhi esse protetor. Quando o Luca tira a sonequinha do dia, eu deixo o protetor. À noite eu tiro porque é perigoso, né, ele rolar e se sufocar. E a escolha desse protetor foi que ele é diferente, ele é mais limpo, né, diferente do que tem no mercado convencional, que são aqueles almofadões com laços, e eu fugi do tradicional e trouxe esse detalhe mais contemporâneo. Agora sobre as nuvens, a escolha desses elementos foi para criar um equilíbrio e preencher acima do bercinho, porque quando eu desenvolvi o projeto, eu senti a necessidade de colocar elementos luminosos acima do berço. Eu acredito que criou equilíbrio e traz o foco para o olhar para o berço, né? E tirando que essa iluminação é super aconchegante, super gostosa. Eu gosto da iluminação amarelo, branco quente, né? Sempre em projeto, eu e minha sócia, nós sempre usamos essa temperatura de cor.
porque a gente acredita que fica mais aconchegante, né? Fugir da iluminação branca, a iluminação branca acaba sendo muito hospital, né? Então sempre ir para o branco quente. Então, outros pontos de luz aqui no quartinho é o L luminoso. Ele é um L de LED que é super baratinho. Putz, eu acho que se eu comprei na 25, acho que foi o quê? R$30, R$25. E eu queria trazer um ponto de luz aqui e trazer esse L, né, que tá usando agora. Então que fica super bacana. Então eu prendi com 2 parafusinhos e ela é a pilha. Então a gente coloca com pilha recarregável, né, vai sempre trocando e deixa um pontinho de luz ali. Então também trouxe um arzinho mais moderno para esse cantinho. Agora sobre as cortinas, vocês podem perceber que eu acabei colocando bastante cortina, mesmo sendo um quartinho pequeno, eu coloquei a cortina aqui e toda essa parede de ponta a ponta. O sistema que eu usei foi o sistema Wave, que ele não precisa de cortineiro e a forma dele cria essas ondas mesmo, por isso Wave ondas. Então esse sistema eu acredito que fica mais bonito e mais aconchegante o tecido da cortina. E qual que foi a minha ideia? Como eu coloquei cortina aqui, essa casa é antiga, então a porta, balcão e as janelas, elas têm uma chapa de madeira muito grande. Então, em todo o projeto, elas pesavam demais. Ó, elas têm a presença muito forte da madeira. Então, ela me limitava o meu projeto, porque sempre quando eu tava desenhando, ela ficava muito pesada. Então, qual que foi a minha ideia? Trazer a cortina tampando essa parte e também a janela, ó. Ela também tem essa chapona de madeira. Então, o visual pesava. Então, a minha ideia foi trazer cortina de ponta a ponta, de parede a parede e aqui também. E quando eu desenhando o projeto, eu falei, caramba, só que ficou com muito tecido. Como que eu faço? Como que eu vou fazer para equilibrar esse excesso de tecido? Foi quando eu desenhei e coloquei esse pórtico em adesivo, né? Esse nome pórtico é esse elemento, né, que cria esse U, que em interiores pode ser feito em pedra, pode ser feito em madeira. Ele é um elemento, né, que em arquitetura que abrange isso, qualquer material. Mas é esse detalhe que trouxe o equilíbrio para o tecido desse lado e para aquele. Então, isso é uma dica que eu dou. Então, trazer um elemento do teto à parede, dependendo de quais elementos você tem nas paredes opostas, cria um equilíbrio. Então, trazer o ponto de madeira, por mais que o piso, a porta seja em madeira, trouxe um ar aconchegante. E madeira é um elemento natural, eles não precisam, os tons não precisam combinar exatos. Então isso é uma dica que eu dou também. Tem muita gente, até quando eu tinha um escritório, os clientes perguntavam, mas essa madeira precisa 100% combinar? Não, madeira é um elemento natural, então os tons se complementam. Então isso é uma dica que eu dou também. Outro detalhe bacana é que esse pórtico eu fiz em adesivo, não é painel de madeira. Então, ele foi rápida a instalação, em uma meia tarde a equipe veio e instalou. Um custo muito mais baixo se fosse um painel de madeira. E a beleza dele é tão igual quanto se fosse em um painel de madeira. Então, essa foi a solução que eu criei para esse cantinho. A iluminação que nós escolhemos também para o quartinho foi o trilho, que ele traz uma iluminação aconchegante com as dicróicas e você consegue focar aonde você quer chamar atenção. Então essa é a diferença também de uma iluminação gostosa e simples, né, que não é um elemento caro, que deixa mais aconchegante o projetinho. Agora outro ponto charmoso que ficou no projeto foram essas cabecinhas de pelúcia. Elas sim trouxeram o toque final pro tema do fundo do mar. E o bacana foi que essas cabecinhas fui eu que fiz. Então elas trouxeram um arzinho infantil e deram um toque de cor nesse cantinho. Até falando sobre essas cabecinhas de pelúcia, no mercado existem várias cabecinhas de pelúcia, só que elas são caríssimas. Então essa solução que eu criei tem um custo mais baixo, porque eu comprei essas pelúcias. Atrás eu virei o rabinho do golfinho e da baleia, eu virei o rabinho de forma que eu conseguisse costurar uns ganchinhos atrás, né, com a própria linha, e coloquei esses cabideiros de adesivo.
também foi uma outra solução, sem precisar furar a parede, porque aqui também tem outro banheiro aqui atrás, sem precisar furar a parede, né, de forma que esses cabideiros de adesivo prendessem e suportassem essas pelúcias, porque elas são levinhas, então não tive problema com isso também. Então, essa solução de trazer essas cabecinhas de pelúcia, criaram modernidade e trouxeram um ponto de cor aqui pra esse cantinho que ficou super charmoso. Essa daqui era a única pelucinha que nós já tínhamos, era da minha sobrinha, que ela tinha essa tartaruguinha. Eu falei, ai caramba, ia ficar super legal dar pro Luca, pra gente pôr na parede. Então ela trouxe mais um ponto de cor e ficou super bacana esse cantinho. Falando a respeito da poltrona, esse móvel é o móvel que você vai mais passar tempo com seu bebê. Então, ele tem que ser confortável, tem que ter um tecido gostoso, tem que se encaixar no seu corpo, porque existem poltronas, né, que são mais baixas, outras poltronas são mais altas, então isso é um detalhe que você tem que sentar antes de comprar. E o tecido dela é um tecido gostoso, é um linho, então esse tecido até se encaixou total no tema do quartinho, né? Esse linho, né, ele traz esse ar mais rústico. E por ela ser de balanço é muito gostoso, porque para fazer o Luca ninar eu sempre uso ela desse modo e é super gostoso. Então esse é um detalhe que eu acho bacana se atentar quando for comprar esse item. E agora eu deixei esse puffzinho na frente, né? Esse puffzinho eu já tinha também, ele é de pelo, né? Que ele traz esse arzinho mais aconchegante e ele dá um quebra, né? Em texturas com o tecido da poltrona, porque essa poltrona ela veio com aquele puff, só que colocando aquele puff aqui na frente ele ficava muito grande e ele atrapalhava aqui a passagem. Então a solução que eu imaginei foi trazer esse puff, né, colocar esse puff aqui na frente de pelinho. Ele é menorzinho, então dá pra apoiar o pé, então ele é super útil, porque às vezes enquanto eu tô amamentando, às vezes até fazendo o Luca dormir sentada, você sente a necessidade de esticar os pés, né? Porque cansa. Então, é essencial ter um puffzinho na frente. E aqui do lado da poltrona, é sempre interessante ter uma mesinha lateral. Essa eu escolhi a aramada com preto, que ela super combina com a ilustração preto e branco e traz esse ar mais masculino. E aqui eu deixo detalhes no porta-retrato, uma plantinha artificial, estrelinhas que remetem ao fundo do mar. E nesse cantinho do quartinho eu deixo um cesto com os brinquedinhos do Luca, que fica super organizadinho. E aqui um varalzinho de luz, que eu também, foi de última hora que eu decidi no projeto, que ele preencheu esse espacinho, cria uma luz gostosinha à noite quando o Luca dorme. E também eu prendi com aqueles cabideiro de adesivo. Então é um detalhe que deu um charminho para esse cantinho aqui do lado da poltrona. E esse foi o quartinho do Luca. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma eu inspire vocês a questão da criatividade, a questão de soluções para os problemas que podem surgir. E quero concluir que não existe nada mais gratificante no mundo do que fazer o projeto para o seu bebê. Né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né? Um beijo!